Você já se perguntou se existe um conhecimento tão poderoso que foi mantido em segredo por séculos, acessível apenas a poucos escolhidos? O Kybalion é esse livro misterioso, uma obra que promete transformar nossa compreensão da realidade. Muitas vezes silenciado e proibido ao longo da história, esse trabalho contém segredos antigos que podem mudar profundamente a maneira como vemos o universo e nossa existência. O Kybalion, atribuído com os enigmáticos 3 iniciados, é um compêndio de sabedoria hermética. Esses ensinamentos remontam ao lendário Hermes Trismegisto, uma figura mítica que influenciou profundamente a filosofia esotérica ocidental. Publicado pela primeira vez em 1908, o Kybalion foi criado para condensar e tornar acessíveis os princípios herméticos durante uma época de crescente interesse pelo esoterismo. À medida que mergulhamos nos ensinamentos do Kybalion, somos convidados a ver o mundo de uma perspectiva mais ampla e profunda. O livro não apenas compartilha conhecimento, mas também nos desafia a repensar nossa realidade e despertar para uma compreensão que esperou séculos para ser redescoberta. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta que pode mudar sua vida para sempre. O Kybalion está envolto em mistério e especulação. Quem foram os 3 iniciados que trouxeram esses ensinamentos à luz no início do século XX? Embora permaneçam anônimos, eles afirmam possuir o conhecimento transmitido desde os tempos antigos por Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Hermes é considerado o pai da filosofia, da alquimia e da astrologia, e sua influência se estende por várias tradições esotéricas. A publicação do Kybalion em 1908 em Chicago foi um marco significativo para a disseminação do hermetismo. Naquela época, o interesse pelo oculto e pelo esoterismo era grande, e o Kybalion ofereceu uma síntese dos princípios herméticos que antes eram acessíveis apenas para os iniciados. Este livro tornou-se um guia para aqueles que buscavam entender as leis subjacentes do universo e aplicar esse conhecimento para o crescimento pessoal e espiritual. Apesar do véu de anonimato que envolve seus autores, o Kybalion conseguiu preservar e transmitir conhecimentos profundos ao longo dos anos. Sua influência pode ser vista em várias escolas de pensamento esotérico e filosófico, demonstrando a importância duradoura dos ensinamentos herméticos. Este é apenas o começo de nossa exploração dos mistérios do Kybalion e de como ele pode transformar nossa percepção da realidade. Quem realmente foram os 3 iniciados? Essa pergunta permanece sem resposta, adicionando ainda mais fascínio ao Kybalion. Acredita-se que esses autores anônimos fossem profundamente conhecedores das tradições herméticas, e seu objetivo ao publicar o Kybalion era preservar e transmitir essa sabedoria antiga em uma linguagem que pudesse ser compreendida pelo público moderno. A anonimidade dos 3 iniciados também serviu para manter o foco no conteúdo do Kybalion, e não em seus autores. Essa ênfase no ensinamento em vez do professor é um princípio central do hermetismo. A sabedoria contida no Kybalion transcende indivíduos, pertencendo a todos que buscam entender as leis do universo e aplicá-las em suas vidas. Esse mistério em torno dos autores do Kybalion contribuiu para seu status quase mítico. Ao lermos e estudarmos o Kybalion, somos convidados a focar no que realmente importa: os princípios herméticos e como eles podem nos ajudar a ver o mundo e a nós mesmos de forma mais clara e profunda. Esse foco nos prepara para mergulhar nos 7 princípios herméticos que formam o núcleo do Kybalion. Os ensinamentos herméticos, como apresentados no Kybalion, têm raízes profundas que remontam à antiguidade. Hermes Trismegisto, a figura central desses ensinamentos, é uma figura que mescla o deus egípcio Thoth e o deus grego Hermes. Essa fusão simboliza a interseção da sabedoria divina e da comunicação, essencial para a filosofia hermética. Os escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, conhecidos como Hermética, cobrem uma ampla gama de tópicos, desde alquimia até filosofia e teologia. Esses textos influenciaram profundamente pensadores ao longo da história, incluindo filósofos gregos e romanos, alquimistas medievais e místicos renascentistas. Ao condensar esses ensinamentos em 7 princípios, o Kybalion oferece uma introdução acessível a essa rica tradição esotérica. A antiguidade dos ensinamentos herméticos e sua capacidade de transcender culturas e eras demonstram a profundidade e a universalidade dessa sabedoria. À medida que exploramos os princípios herméticos,
começamos a ver como eles moldaram não apenas a filosofia esotérica, mas também nossa compreensão do mundo e de nossa existência nele. Esta jornada pelo Kybalion nos conecta a uma tradição de busca pelo conhecimento que é tão antiga quanto a própria humanidade. O núcleo do Kybalion é composto por 7 princípios herméticos, cada um oferecendo uma chave para desvendar os mistérios do universo. Esses princípios são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, gênero e causa e efeito. Cada um fornece uma perspectiva única sobre a natureza da realidade e nossa relação com ela. O primeiro princípio, mentalismo, afirma que o todo é mente, sugerindo que o universo é uma construção mental. Este conceito ressoa com muitas tradições esotéricas e filosóficas, bem como com descobertas modernas da física quântica. O princípio da correspondência, com seu famoso axioma, assim como é acima, é abaixo, revela a harmonia entre diferentes planos de existência, desde o cosmos até o microcosmo do ser humano. Os princípios de vibração e polaridade nos mostram que tudo está em constante movimento e que todos os opostos são, na verdade, extremos do mesmo espectro. O ritmo revela os ciclos naturais que permeiam toda a existência, enquanto o gênero explica a dualidade das energias masculina e feminina presentes em tudo. Finalmente, o princípio de causa e efeito nos lembra que toda ação tem uma consequência. Esses princípios, quando compreendidos e aplicados, nos oferecem uma estrutura poderosa para entender e transformar nossa realidade. O primeiro princípio hermético, o mentalismo, postula que o todo é mente. Isso significa que todo o universo é uma criação mental, um conceito que ressoa profundamente tanto com tradições esotéricas antigas quanto com descobertas modernas na física quântica. De acordo com esse princípio, tudo o que existe é resultado de uma mente universal, uma fonte de consciência que permeia tudo. Esse princípio sugere que nossos pensamentos e percepções têm um poder imenso para moldar nossa realidade. Se tudo é mente, então o que pensamos, sentimos e acreditamos influencia diretamente nossa experiência do mundo. Isso implica que, ao mudar nossos padrões de pensamento, podemos alterar nossa realidade pessoal, criando um ambiente mais harmonioso e positivo. Compreender o mentalismo abre a possibilidade de influenciar a própria estrutura de nossa existência através do pensamento consciente e da intenção. Ele nos convida a estar mais conscientes de nossos pensamentos, a cultivar uma mentalidade positiva e a usar a visualização criativa como uma ferramenta para manifestar nossos desejos. Assim, o mentalismo nos capacita a ser co-criadores de nossa própria realidade. O princípio da correspondência está encapsulado pelo axioma: assim como é acima, é abaixo, como é abaixo, é acima. Este princípio sugere que há uma harmonia, um reflexo entre os vários planos de existência, do mais alto e espiritual ao mais baixo e material. A mesma estrutura e ordem observadas no cosmos são refletidas em todos os níveis da realidade. Compreender este princípio revela a profunda conexão entre o macrocosmo e o microcosmo. Tudo no universo segue os mesmos padrões, o que significa que estudar um nível de realidade pode nos ajudar a entender outros níveis. Por exemplo, padrões astronômicos são refletidos nos processos internos da mente humana e vice-versa. Essa visão integrada nos mostra a unidade subjacente em todas as coisas, promovendo uma percepção mais holística do universo. O princípio da correspondência nos convida a ver as conexões ocultas que permeiam a existência, mostrando que nada é isolado e que cada parte do universo está intrinsecamente ligada ao todo. O princípio da vibração afirma que nada está parado, tudo se move e vibra. Este princípio nos ensina que todo o universo está em constante movimento, das maiores galáxias às menores partículas. Tudo no universo tem uma frequência vibracional, e esse movimento incessante é a essência da transformação e manifestação de tudo o que existe. Ao entender a vibração, percebemos que tudo o que experimentamos é uma expressão de diferentes níveis de frequência. Nossos pensamentos e emoções também têm suas próprias vibrações, e essas frequências podem afetar nossa realidade. Isso significa que, elevando nossas vibrações através de práticas como meditação, música ou gratidão, podemos atrair experiências mais positivas e harmoniosas. A física moderna, através do estudo de ondas, partículas e energias, oferece uma explicação científica de como a vibração permeia e define tudo o que existe.
Este princípio nos mostra que, alinhando nossas vibrações com as do universo, podemos criar um estado de harmonia interna e externa, promovendo bem-estar e crescimento espiritual. O princípio da polaridade nos ensina que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Isso significa que tudo tem seu oposto, e esses opostos não são conflitantes, mas sim extremos do mesmo espectro. Luz e escuridão, calor e frio, alegria e tristeza, todos são exemplos de polaridades. Compreender a polaridade nos ajuda a ver que os opostos são interdependentes e complementares. A alegria contém a semente da tristeza e vice-versa. Essa compreensão nos permite manter o equilíbrio emocional, reconhecendo que experiências negativas podem ser transformadas em positivas e que o crescimento muitas vezes surge de momentos de desafio e dificuldade. Na prática, isso nos ajuda a encontrar harmonia em nossas vidas ao aceitar a dualidade presente em tudo ao nosso redor. Este princípio também nos lembra que a mudança de um polo para outro é uma questão de grau, e temos o poder de nos mover ao longo do espectro, transformando nossa percepção e experiência da realidade. O princípio do ritmo afirma que tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. Este princípio nos ensina que há uma sequência constante de ciclos em tudo ao nosso redor. Podemos observar esses ritmos nas estações do ano, no ciclo de dia e noite, e até em padrões econômicos e sociais. Reconhecer e entender esses ritmos nos permite harmonizar com eles em vez de resistir. Por exemplo, os agricultores plantam e colhem de acordo com as estações, e as empresas planejam com base em tendências econômicas cíclicas. Em nossas vidas pessoais, estar cientes de nossos próprios ciclos internos, como biorritmos ou estados emocionais, pode melhorar significativamente nossa tomada de decisões e bem-estar geral. Cientistas usam este princípio para prever fenômenos naturais e compreender melhor o universo. Para nós, aplicar o princípio do ritmo significa aceitar que a vida tem seus altos e baixos e que cada fase tem seu propósito. Essa aceitação nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com mais graça e resiliência, sabendo que cada fase é temporária e parte de um ciclo maior. O princípio do gênero nos ensina que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Esta poderosa afirmação vai além das distinções biológicas, referindo-se às qualidades energéticas presentes em todas as formas de existência. O princípio masculino está associado à assertividade, lógica e ação, enquanto o feminino está ligado à receptividade, intuição e criatividade. Essas energias não são exclusivas de nenhum gênero. Todos nós possuímos uma mistura única dessas qualidades. Compreender e equilibrar essas energias dentro de nós permite alcançar um estado de harmonia interna. Integrar essas qualidades nos ajuda a nos tornar mais completos, usando a assertividade e a lógica quando necessário, e a intuição e a criatividade em outros momentos. Este princípio também se manifesta em relacionamentos e na criação. Nas interações humanas, reconhecer e respeitar essas energias pode levar a relacionamentos mais equilibrados e harmoniosos. No âmbito da criação, equilibrar o impulso de criar com a receptividade a novas ideias pode resultar em inovações e soluções mais eficazes. O princípio do gênero, portanto, nos oferece uma lente para entender e navegar melhor tanto nossas vidas internas quanto nossas interações externas. A filosofia hermética, como apresentada no Kybalion, deixou uma marca indelével na filosofia ocidental. Desde os tempos antigos, os ensinamentos de Hermes Trismegisto influenciaram profundamente pensadores e místicos. Filósofos gregos como Platão e Pitágoras foram inspirados pelo hermetismo, integrando seus princípios em suas próprias obras e doutrinas. Durante a Idade Média, o hermetismo continuou a florescer, especialmente entre os alquimistas. Eles viam os princípios herméticos como chaves para a transmutação não apenas dos metais, mas também do espírito humano. Essa busca pela transformação interna era vista como um reflexo da grande obra, um processo alquímico de purificação e iluminação. No Renascimento, o interesse pelo hermetismo foi revitalizado, influenciando figuras como Giordano Bruno e Marsilio Ficino. Eles acreditavam que o conhecimento hermético poderia levar a uma maior compreensão do universo e da natureza divina. Assim,
O Kybalion se destaca não apenas como um manual de sabedoria antiga, mas também como um testemunho da busca humana para compreender o incompreensível. Os ensinamentos herméticos têm sido uma fonte constante de inspiração e transformação ao longo dos séculos. Na Idade Média, os alquimistas viam o hermetismo como a chave para a transmutação e a obtenção da pedra filosofal. Para eles, a alquimia não era apenas um processo químico, mas uma metáfora para a transformação espiritual. Nos tempos modernos, esses princípios continuam a ressoar. Místicos contemporâneos encontram no hermetismo uma estrutura para explorar a espiritualidade e a consciência. A prática da meditação, visualização criativa e outras técnicas espirituais frequentemente incorporam princípios herméticos, ajudando as pessoas a alcançar um estado de equilíbrio e harmonia. A transição do hermetismo através dos tempos, dos alquimistas medievais até os místicos contemporâneos, demonstra a relevância duradoura desses ensinamentos. Eles não apenas oferecem insights profundos sobre a natureza do universo, mas também fornecem ferramentas práticas para a transformação pessoal. O Kybalion, portanto, serve como uma ponte entre o passado e o presente, transmitindo um legado de sabedoria que continua a inspirar e transformar vidas. O Kybalion nos convida a explorar um mundo de possibilidades infinitas. Ao entender e aplicar os 7 princípios herméticos, podemos transformar nossa percepção da realidade e abrir novas portas para o crescimento pessoal e espiritual. Esses princípios oferecem uma visão sofisticada e esotérica da realidade, desafiando-nos a ver além do que é aparente. Cada princípio hermético, do mentalismo ao gênero, nos oferece uma nova maneira de entender o mundo e nossa interação com ele. Por exemplo, ao aceitar que o todo é mente, podemos começar a usar nossos pensamentos para moldar nossa realidade. Da mesma forma, ao entender o princípio da polaridade, podemos aprender a encontrar equilíbrio e harmonia em meio aos opostos da vida. A exploração dessas possibilidades não é apenas teórica, mas profundamente prática. Ao integrar esses princípios em nossas vidas diárias, podemos começar a experimentar mudanças reais e tangíveis. Isso pode significar maior paz interior, relacionamentos mais harmoniosos ou um senso mais profundo de propósito e conexão com o universo. O Kybalion, portanto, não é apenas um livro de ensinamentos antigos, mas um guia para viver uma vida mais plena e consciente. O Kybalion está repleto de segredos que esperaram séculos para serem desvelados. A cada página, somos convidados a olhar além da superfície e explorar os profundos mistérios da existência. Esses segredos, transmitidos através dos 7 princípios herméticos, oferecem chaves para uma compreensão mais profunda e esotérica do universo. Os segredos do Kybalion não são apenas sobre o cosmos, mas também sobre nós mesmos. Eles nos convidam a explorar nosso próprio potencial e descobrir a sabedoria interior que todos possuímos. Cada princípio, quando aplicado, pode revelar novas camadas de entendimento e abrir caminhos para a transformação pessoal e espiritual. Este processo de revelação é contínuo. À medida que mergulhamos mais fundo nos ensinamentos do Kybalion, descobrimos que sempre há mais para aprender e explorar. Os segredos ocultos do Kybalion não são apenas para serem compreendidos intelectualmente, mas para serem vividos e experienciados. Eles nos desafiam a transformar nossa percepção da realidade e despertar para um conhecimento que é tanto antigo quanto eterno. A conexão entre os princípios herméticos do Kybalion e as descobertas da física moderna é surpreendente e fascinante. O princípio do mentalismo, por exemplo, ressoa com a ideia de que a realidade é influenciada pela observação, um conceito central na física quântica. A teoria quântica sugere que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando observadas, implicando que a mente e a consciência desempenham um papel fundamental na formação da realidade. Da mesma forma, o princípio da vibração encontra um paralelo na física de partículas e na teoria das ondas, onde tudo no universo é visto como estando em constante movimento e vibração. Esse movimento incessante é a base da existência e da transformação, desde as menores partículas até as maiores galáxias. Compreender e alinhar nossas próprias vibrações com as do universo pode nos ajudar a criar harmonia e equilíbrio em nossas vidas. Essas conexões mostram que os princípios herméticos não são apenas teorias esotéricas antigas, mas também encontram eco nas descobertas científicas modernas.
Essa convergência entre ciência e espiritualidade oferece uma visão integrada e profunda da realidade, mostrando que o conhecimento esotérico pode iluminar e enriquecer nossa compreensão científica do mundo. Muitas pessoas que estudaram e aplicaram os princípios herméticos do Kybalion relataram transformações profundas em suas vidas. Esses testemunhos variam desde mudanças pessoais sutis até grandes reviravoltas em suas trajetórias de vida. Compreender e praticar princípios como mentalismo, vibração e polaridade tem capacitado indivíduos a alcançar maior paz interior, melhorar seus relacionamentos e encontrar um propósito mais profundo. Por exemplo, alguns relatos mencionam como entender a polaridade ajudou a aceitar e transformar aspectos negativos da vida, reconhecendo que a tristeza pode conter a semente da alegria. Outros destacam que aplicar o princípio da vibração permitiu alinhar-se com frequências mais positivas, atraindo assim melhores oportunidades e experiências. Esses testemunhos são evidências poderosas do impacto prático e tangível dos ensinamentos do Kybalion. Eles mostram que, ao aplicar esses princípios, podemos transformar nossas vidas de maneiras significativas, levando a um maior bem-estar, equilíbrio e realização pessoal. O Kybalion, portanto, não é apenas um livro de filosofia esotérica, mas uma ferramenta prática para a transformação pessoal. Aplicar os princípios herméticos na vida diária pode ser um caminho para uma existência mais equilibrada e harmoniosa. O primeiro passo é entender profundamente cada princípio e refletir sobre como ele se manifesta em sua vida. Por exemplo, o princípio do mentalismo nos ensina que o todo é mente, e podemos usar isso para praticar a atenção plena e a visualização positiva, moldando assim nossa realidade de forma mais consciente. O princípio da correspondência pode ser aplicado quando buscamos harmonia em diferentes áreas da vida. Ao reconhecer que, assim como é acima, é abaixo, podemos encontrar padrões e analogias que nos ajudam a resolver problemas e a entender melhor nossas experiências. O princípio da vibração pode nos encorajar a manter um estado mental e emocional positivo, sabendo que isso influencia diretamente nossa realidade. Cada um dos 7 princípios oferece orientações práticas, desde aceitar as dualidades da vida com o princípio da polaridade, até entender e respeitar os ciclos naturais com o princípio do ritmo. Integrar esses princípios em nossas ações diárias pode transformar nossa percepção e experiência do mundo, levando a uma vida mais consciente e intencional. O impacto do Kybalion na filosofia e espiritualidade contemporâneas é profundo. Seus princípios herméticos influenciaram várias tradições espirituais e movimentos esotéricos ao longo do século XX e continuam relevantes hoje em dia. Movimentos como o New Age e a espiritualidade holística frequentemente incorporam princípios herméticos em suas práticas e ensinamentos. Filósofos e pensadores modernos também encontram inspiração no Kybalion. A ideia de que a mente e a consciência são fundamentais para a realidade ressoa com muitos conceitos contemporâneos sobre a natureza da existência e o papel da percepção. Isso promove uma visão mais integrada e holística do universo, onde ciência e espiritualidade se encontram. A contínua influência do Kybalion mostra que seus ensinamentos transcendem o tempo e a cultura, oferecendo insights valiosos para aqueles que buscam entender a realidade e seu lugar nela. A sabedoria hermética continua sendo uma fonte de inspiração e orientação para buscadores de conhecimento e verdade ao redor do mundo. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo Kybalion, mas como aprendemos, todo fim é apenas o começo de um novo capítulo. Os 7 princípios herméticos nos oferecem um mapa para explorar e entender a realidade de maneira mais profunda e integrada. Eles nos convidam a olhar além do aparente e descobrir as conexões ocultas que permeiam o universo. A sabedoria do Kybalion não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, podemos transformar nossa percepção e experiência do mundo, levando a uma existência mais consciente e significativa. Essa jornada de descoberta e sabedoria é contínua, sempre oferecendo novas possibilidades de crescimento e entendimento. A pergunta que fica é: você está pronto para continuar a busca? O Kybalion aguarda aqueles que têm a coragem e a curiosidade de explorar seus segredos. Esta obra atemporal nos convida a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e transformação, revelando que a verdadeira sabedoria está tanto no universo
quanto dentro de nós mesmos.